Olá, atendendo a uma solicitação de minha querida Mari, eu vou fazer a indicação de alguns livros de mulheres, no caso, né, mulheres anarquistas, tá? É bom fazer esse registro porque é um pensamento sistematicamente apagado, boicotado, né, por intelectuais marxistas, liberais, católicos, na história do Brasil em particular, né? Então eu vou falar aqui de alguns livros, né? Quem tiver interesse, procurem e leiam, que são bem singulares e intensos, né? Começo com Emma Goldman, né? Uma russa americana, enfim, que nasceu em 1840, morreu em 1900. Não, deixa eu me ver. Nasceu em 1869 e morreu em 1940, tá? Tem esse livro dela, Anarquia, a Questão do Sexo e Outros Escritos. Aqui reúnem alguns artigos dela, né? Edição muito bonita, da Difusão Libertária Editora, tá bom? Um livro muito bom para se ver. Outro também da Biblioteca Terra Livre, em 2 volumes, Minha Desilusão na Rússia, 2 volumes. Quando Emma foi deportada dos Estados Unidos para a Rússia, ela ali por volta do tempo da Revolução Russa, 1917, né? Ela andou naquele espaço e faz um registro que, aliás, né, bastante importante, porque quando se fala hoje em Revolução Russa, deixam de lado os anarquistas como Volin, Nestor Makhno, Peter Ashnov, entre outros, que tiveram uma participação não só importante, né, mas decisiva. Makhno, por exemplo, né, foi o guerrilheiro ucraniano que defendeu a Revolução Russa, né? Então procurem ver, né? Emma Goldman, Minha Desilusão na Rússia, certo? A Biblioteca Terra Livre também publicou a reunião de escritos de Isabel Cerruti, no caso agora aqui do Brasil, certo? Isabel Cerruti, 1886 a 1970, tem uma fotogravura dela, né? Uma foto dela aqui na sua casa, né? E aqui tem reunião de textos publicado por Isabel Cerruti na imprensa anarquista no período de vida dela, né? A editora Tenda de Livros, né, tem sido bastante atuante na publicação de livros. Tem essa trilogia aqui, né, por exemplo, né? É uma trilogia, né? Infatigável Guerrilheira. São textos de Maria Ortega Valdez, na Revolução Mexicana. Também é uma edição muito bem cuidada, muito bonita. Vê no site a editora Tenda de Livros. Esse outro volume, que são textos de Juana Rocubuela, argentina. Margarida, no caso, é mexicana. Juana Joana, né? Rocubuela, que passou inclusive aqui pelo Brasil. Aqui tem textos dela, né? História de um ideal vivido por uma mulher. E por fim, nessa trilogia, textos de Maria Antônia Soares e Maria Angelina Soares, as irmãs Soares, que eram irmãs de Florentino de Carvalho, pseudônimo pelo qual ficou mais conhecido Primitivo Raimundo Soares, né? Então Maria Antônia Soares tem os textos dela aqui reunidos, né? E vários detalhes, estudos. Todos esses 3 volumes vêm com textos introdutórios, comentários, muita arte, muito bonitos. Entrem no site da Tenda de Livros e encontrarão esses livros. Por fim, né, eu deixei aqui para o final, né, os livros de Maria Lacerda de Moura, uma gigante do pensamento, da atuação, né,
feminina no Brasil. Ela nasceu em 1887 em Manhuaçu, Minas Gerais, e morreu em 1945 no Rio de Janeiro. Né? Foi a primeira mulher a dar o alarme antifascista, tá? Aqui na América Latina, certo? E foi feroz combatente contra o fascismo. E em defesa da mulher, né? Da mulher ter direito ao seu corpo, à sexualidade, ao prazer, à concepção, certo? Enfim, tem uns livros dela aqui, vou apresentar até em ordem cronológica mesmo. Né? O primeiro livro, que foi feita uma reedição facsimilar, Renovação, é o livro de 1919. O primeiro livro dela é de 1918, mas nesse livro aqui, ela já faz uma crítica e um afastamento do livro de 1918 em torno da educação. Renovação, né? Essa edição facsímile foi feita por Adelaide Gonçalves, professora de História da Federal do Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Alisson Bruno e Camila Queiroz são os organizadores. Tem um trecho introdutório e a edição facsímile, né, do primeiro livro de Maria Lacerda de Moura, né, que ela se coloca com força, né, Renovação. Novamente da Tenda dos Livros, um livro de Maria Lacerda de Moura, A Mulher Degenerada, entre aspas, né? É só para situar, né? É uma frase dita por um psiquiatra famoso na época, né? Carioca, esse psiquiatra, mas estava radicado em Portugal, né? Ele escreveu um livreto e nesse livro ele dizia essa frase: a mulher é uma degenerada, a mulher é um fator de enfraquecimento da espécie, numa linha lombrosiana, positivista e racista. Né? Ela pegou a frase e nominou o livro. Né? Um detalhe, né? Ela não cancelou Bombarda, mas ela disse assim: Bombarda é um pretexto para discutir valores sociais, né? Noções, conceitos partilhados na nossa época. Certo? Uma diferençazinha para a gente pensar nosso tempo de um novo puritanismo aí, né? Plasmado nisso que se chama esquerda e direita e seus entusiastas, certo? Então, A Mulher Degenerada, um livro também muito bonito, pela editora Tenda de Livros, né? Tem alguns comentários iniciais, certo? Bom, o livro tem comentários de Margarete Rago, certo? Samantha Collado Mendes, Juliana Santos Alves de Vasconcelos, Carolina Ressurreição, Heloísa Torrão, Modestino e Marina Mayumi Bartalini. Elas fazem alguns comentários a esse importante livro de Maria Lacerda de Moura, que inclusive, né, ela começa com a discussão sobre raça. Né? Ela entende que a misoginia está vinculada a uma perspectiva que é racista, porque é biológica. Do mesmo jeito que o racismo tem, né, no seu fundamento biológico, né, há um critério de hierarquização a partir de características biológicas orgânicas, a misoginia também. Então ela começa discutindo essa questão das raças, não há raças, por exemplo. Ela começa por aí. E é interessante um outro detalhe sobre o livro. Né? Se ela fala de Bombarda no começo, né, e desenvolve um pensamento que se direciona para refletir sobre a condição mental, cognitiva, intelectual da mulher, apontando soluções, né, ela fecha o livro com um capítulo, né, que trata de uma mulher e não de um homem, né? Uma mulher red pill, uma mulher misógina, né? Gina Lombroso, certo? Então, numa demonstração mesmo de como o preconceito contra a mulher não é exclusividade
do homem, né? É algo social, né? Ela começa com Bombarda, termina com Gina Lombroso, falando de um texto, de um livro triste, como ela diz aqui no começo, A Alma da Mulher, onde Gina Lombroso encaminha apreciações misóginas, né? Enfim. Vejam esse livro importantíssimo. Ele foi publicado a primeira vez em 1924. Já teve uma segunda edição logo a seguir, nos anos seguintes. Teve várias edições. Essa aqui é a quarta edição. Essa daqui. Também de Maria Lacerda de Moura, Amai-vos e não vos multipliqueis. É pela editora Chão. Certo? A organização de Mariana Patrício Fernandes, no Pós-Fácil. Também um livro importantíssimo, né? Onde ela, em linhas gerais, ela fala sobre o direito da mulher ao seu próprio corpo e ter direito de não reproduzir. Então ela fala nessa linha já. É um livro de 1928, a primeira edição. Não tinha tido outra edição, ao que eu saiba, né? Importantíssimo esse livro. Teve tradução para o italiano. Esse outro livro de Maria Lacerda de Moura, publicado pelo Centro de Cultura Social de São Paulo. Clero e fascismo, horda de embrutecedores. O fascismo foi alvo da crítica de Maria Lacerda de Moura. Ela tem uma série de uns 4 livros ali nos anos 30 falando desse tema. É um livro também que mostra que tanto o clero como o fascismo, e aí eu diria ontem e hoje, tá? Embrutece tanto por limitar a capacidade cognitiva das pessoas, a estreitar os horizontes dos conceitos, das percepções, né? Como também em termos de afeto, né? Uma insensibilidade, aquilo que hoje chama falta de empatia em relação à vida outra. Uma outridade que nela transborda as fronteiras da espécie humana, né? Então ela pensa, né? Os seres, né? Que não se deve tirar a vida dos seres vivos, né? Deve se respeitar. É um pensamento, na verdade, cósmico, não só planetário, né? O de Maria Lacerda de Moura, mas importante esse aqui também, né? Também teve esse pequeno livro, Ferrer, o Clero Romano e a Educação Laica, pelo Centro de Cultura Social, né? Um texto curto, né? Mas não menos intenso, tá? Ferrer, o Clero Romano e a Educação Laica, para quem tem interesse especificamente em educação, licenciatura, essas coisas, né? É importante também, tá? Propósito, Ferrer Francisco Ferrer e Guardia, criador da Escola Moderna de Barcelona no comecinho do século XX, e que foi fuzilado pelo Estado espanhol por sua atuação, né? E a importância da escola moderna lá, né? Findou, antes do fuzilamento mesmo, né? No Brasil e no mundo houve uma mobilização a favor da vida de Ferrer, né? E nessa mobilização divulgou-se as ideias da Escola Moderna de Ferrer, né? Que o fazia através de artigos na imprensa, um livro dele sobre a Escola Moderna, né? Criou-se no Brasil, né? Várias escolas para filhos de operários, né? Inspirados, né? No pensamento de uma educação racional, né? Sem dogmas nem da religião convencional, nem da religião de Estado, né? Aqui. Um livro de 1931, de Maria Lacerda de Moura, também publicado pela editora Entre Mares. Tem outro livro da Entre Mares aqui, de Maria Lacerda de Moura. Civilização Troco de Escravos, um livro importantíssimo de crítica ao modelo civilizacional, baseado no industrialismo, né? Tem essa edição, né? Tem um texto de apresentação aqui, né? Uma breve apresentação e parte para o livro dela, que é de 31. Apresentação de Patrícia Lessa e Cláudia Maia. Certo?
É um livro único, como os livros de Maria Lacerda de Moura. Ela faz a crítica ao modelo civilizacional. O título tem já um trocadilho aqui, né? Tronco de escravos é o tronco, o pelourinho, como tronco no parentesco, né? É uma descendência de escravos, né? Com o modelo civilizacional que ela faz a crítica, né? Aqui ela sai, eu creio que seja o primeiro livro, né, que trata de defesa da vida animal. Ela faz a crítica de uma ciência sem consciência que experimenta em vidas animais, né, e faz crueldades, né? Ela se coloca contra, né, radicalmente esse abuso, né, e se levanta com todas as forças contra o experimento com animais. Enfim. Dos impressos aqui, né, esse importantíssimo livro de Maria Lacerda de Moura, Fascismo, Filho dileto da Igreja e do Capital. Né? Então, muitas das análises sobre o fascismo contemporâneo, ou neofascismo, como se queira, prescinde de colocar no devido, com justeza, né, do peso à Igreja. Né? Ela faz isso. Né? Ela faz uma análise dos documentos do arcebispo no Rio, né, cardeal, em São Paulo, cardeal Arcoverde e outros, né, e vai para o Vaticano e depois volta mostrando como tudo isso tem fundamento bíblico no fascismo. É um livro importantíssimo para entender-se o fascismo. Fascismo, Filho dileto da Igreja do Capital, pela editora Entre Mares. Por fim, eu organizei, tem aqui, quero mostrar para vocês, né, tem e-books de Maria Lacerda de Moura à disposição no site da EduFCG para baixar grátis, tá? Lições de Pedagogia, é um livro de 1925 de Maria Lacerda de Moura, onde ela apresenta as suas concepções pedagógicas, né? Tem uma apresentação de Guilherme Corrêa e depois cai dentro do texto de Maria Lacerda de Moura. Né? 4 capítulos, onde ela, no primeiro, mostra a sua concepção de educação, o lugar o que é o professor, o educando, a escola, certo? E nos 3 outros capítulos, né, fala do corpo, né? Como o corpo e os sentidos das crianças. Né? É um livro importantíssimo, Lições de Pedagogia, tá, minha gente? Vocês podem baixar free, grátis, no site da editora da Universidade Federal de Campina Grande. Outro livro dela, teve essa impressão, essa versão em impressão que eu falei para vocês, Civilização Tronco de Escravo, né? Mas tem também aqui na coleção Pensamento Social Anarquista. Está aqui na coleção para baixar grátis, Civilização Tronco de Escravos, com essa capa linda que a diagramadora da editora fez, Yasmine. Tem um prefácio de Rodrigo Cruz Gagliano, alguns comentários importantes para mediar o livro, em seguida o livro. Também pode ser baixado grátis no site da EduFCG, tá certo? Bom, Mari, minha querida, e quem estiver ouvindo, né? São essas as indicações que eu teria, né, para destacar, tá bom? Para vocês, boa leitura. O pensamento anarquista foi boicotado, foi apagado, sobretudo, né, por ser uma expressão do pensamento popular, dos setores do mundo do trabalho, né? E aquilo que a gente estuda nas universidades são pensadores comprometidos com os costumes, os valores, as noções do mundo burguês. Não tem arrudeio, né? É isso. Então, boa leitura, qualquer coisa, estamos aí, estamos juntos. Um beijo.